Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou começar aqui. Bom, meu nome é Arthur Ribeiro, eu estou trazendo hoje um pouquinho da minha experiência na Universidade de Pittsburgh. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui para estar aprendendo um pouco mais sobre a minha universidade. Espero poder passar um pouco do que eu estou aprendendo aqui e da minha experiência até hoje. Bom, começando um pouco falando sobre mim, como eu falei, meu nome é Arthur Ribeiro, eu estou na Universidade de Pittsburgh faz um ano, eu comecei em janeiro desse ano. Normalmente os alunos começam em fevereiro, não, em agosto. Eu acabei pegando um deferral ano passado e comecei meu ensino aqui no começo de janeiro desse ano. E no momento eu estou estudando economia, estou fazendo um bacharel em ciência da economia, me formo em 2025 e eu estudo na Dietrich School of Arts and Sciences. No momento eu estou fazendo um minor em estatística aplicada e um certificado em comunicação, mas não é nada definido, como eu falei, eu passei um semestre inteiro só aqui, eu estou no meio do meu segundo semestre, então não tenho nada definido ainda. Talvez eu faça um double major em economia e estatística, ou algo do gênero, mas não tenho nada definido ainda. Esqueci de falar, mas eu sou de São Paulo, fiz o ensino médio na Escola Mobile, em Moema. Metade do ensino médio eu fiz na Mobile, metade do ensino e outra metade no segundo colegial. Eu decidi estudar nos Estados Unidos, onde eu fui para um high school na Flórida, no meu segundo colegial, o junior year, equivalente nos Estados Unidos. E acabei indo como um programa de 6 meses, né, um intercâmbio de 6 meses na Flórida, e acabei ficando o ano inteiro e 2 anos e me formei lá. Me formei ano passado, na metade do ano passado. E por conta de problemas médicos, eu ia começar em agosto na Universidade de Pittsburgh e peguei um deferral para ficar um pouco mais em casa. Então, acabei começando na universidade em janeiro desse ano. E, e é isso. Acho que em questão profissional, eu sou um estagiário em Equity Research para a empresa GCB Investimentos em São Paulo, fazendo online agora. É uma holding financeira, trabalho com pesquisa de ativos. E também sou Junior Analyst no Panther Equity, que é um fundo de investimentos feito por alunos na Universidade de Pittsburgh, mais ou menos o mesmo trabalho, só que aqui é tudo em inglês, na universidade. Eu vou entrar mais a fundo nisso ao longo da minha apresentação. Em atividades, eu sou membro da Associação Americana de Marketing da universidade, assim como o Clube Masculino de Rugby e a Associação de Educação Musical da Flórida. Por meio do high school, eu competi em violão clássico e faço parte até hoje dessa associação. Posso ganhar um campeonato de violão clássico na Flórida. Só falando um pouco como vai ser mais ou menos a apresentação, vou falar um pouco da universidade, assim, coisas básicas, mostrar um pouco dos prédios onde eu vivo, como é a universidade, e depois falar um pouco da minha rotina, da minha experiência própria aqui na universidade. Começar, então, falando um pouco onde fica Pittsburgh. Pittsburgh fica no estado da Pensilvânia, vocês podem ver no mapa aqui. E Pittsburgh é essa foto aqui, conhecido como Steel City. E a cidade é conhecida como Steel City porque Pittsburgh foi pioneira em metalurgia nos Estados Unidos. Tem bastante envolvimento com metalurgia, com indústrias de manufatura, faziam muita exportação de metal no passado. E aqui está uma foto da siderúrgica em Pittsburgh, em 1967. A cidade tem mais de 300 mil habitantes e é famosa pelas pontes, como eu falei, o nome da cidade, Pittsburgh, é conhecida como Steel City ou Seven Bridges City, porque tem 7 pontes enormes de metal na cidade que conectam, né, os pontos da cidade através do rio ali. Mas essas são as pontes principais, mas tem mais de 50 pontes espalhadas pela cidade, por isso ela tem o nome de Seven Bridges. A cidade também é conhecida muito pelo esporte. Para quem acompanha, né, a NFL, tem o Pittsburgh Steelers, né, de futebol americano, e o Panthers, que é também de futebol americano, só que no nível de college. Aqui vocês podem ver um jogo do Pittsburgh Panthers, que é o time da Universidade de Pittsburgh, que é muito reconhecida nacionalmente. Pittsburgh está em top 8 e nas melhores cidades para estudantes, então muito bem reconhecida, porque também é famosa pelo ensino, então tem muitas universidades aqui em Pittsburgh, como a Universidade de Pittsburgh, Carnegie Mellon, tem a Duquesne University, Point Park, muitas universidades reconhecidas
ficam na cidade de Pittsburgh, né? Então, suporta bastante estudantes e tudo. Uma coisa que eu queria mencionar também é o inverno, né? Acho que é uma parte principal aí da cidade, que é um inverno bem rigoroso, de dezembro a março, algo que eu deveria ter explorado um pouco mais antes de ver Pittsburgh como um lugar para morar, mas tem um inverno bem rigoroso de dezembro a março. Falo de dezembro porque o inverno começa em dezembro, mas mesmo hoje já está 5 graus lá fora, então é meio difícil esse clima. Aqui é a Cathedral of Learning durante o inverno. Então, só um pouco de uma overview sobre Pitt. University of Pittsburgh é reconhecida como Pitt, né, o nome que eles dão, um apelido. Então, Pitt é 42 nas melhores universidades globais, 62 nas melhores universidades dos Estados Unidos, número 19 nas universidades públicas e 39 em pesquisa para estudantes. E pesquisa é o foco da universidade, ela é reconhecida por pesquisa. Eu vou entrar mais a fundo nisso, mas assim é o foco deles aqui. A Universidade de Pittsburgh tem mais ou menos 30 mil alunos, estudantes totais, então uma faculdade bem grande. Também tem 5,7 aproximadamente bilhões de dólares em endowment. Para quem não conhece, endowment é como se fosse um fundo da faculdade. Então eles têm esse dinheiro onde eles investem no mercado financeiro, em várias coisas e até mesmo dentro da própria universidade, dentro da instituição, e por isso que ela é tão reconhecida como pesquisa, porque tem muito recurso para poder fazer investimento nos alunos dentro da universidade. Só para ter uma noção, a University of Pittsburgh está entre as top 10 universidades dos Estados Unidos com maior endowment, com maior endowment, então significa bastante. Pittsburgh também tem 652 diplomas e programas de certificação. Então, para quem está em dúvida sobre o major que quer fazer, o curso que quer seguir, acho que não vai ajudar muito, porque tem muitas opções, assim, coisas que eu nem sabia que existiam, cursos que você pode fazer. Então, tem para todas as áreas, para qualquer coisa que estiver procurando, eles têm. E isso é muito interessante da faculdade. Coisas que eu não vejo em todas as faculdades que eu olhei antes de decidir vir para Pitt. Também em grupos estudantis, eles têm mais de 600 grupos estudantis no campus. Em grupos estudantis, eu quero dizer associações, clubes de futebol, clubes de esportes, associações estudantis e tudo. Então, tem mais de 600, eu também vou entrar mais em detalhe em relação a isso conforme for a apresentação. Um pouco mais de dados aqui sobre Pitt. Eles soltaram uma pesquisa esse ano, onde 97% dos graduados alcançaram uma carreira de sucesso dentro de 6 meses. Então, isso mostra a relevância de Pitt no mercado, né, para trabalhar aqui nos Estados Unidos, onde 97% de quem já se graduou alcançou uma carreira de sucesso dentro de somente 6 meses. Pitt também é número 9 em financiamento federal para ciência e engenharia, de acordo com a National Science Foundation, falando de novo sobre ela ser famosa pela pesquisa, pelo financiamento de pesquisas aqui, que é muito interessante. Pitt também foi nomeada uma das principais instituições do país para a produção de alunos Fulbright, que é alunos Fulbright são mais reconhecidos, né? Eu não sei exatamente o que significaria isso, mas dos alunos reconhecidos nos Estados Unidos. Ela também é membro da Association of American Universities, uma associação com mais ou menos 60 das melhores universidades dos Estados Unidos, e dentro dessa associação, Pitt foi nomeada líder em pesquisa e inovação, que é bem relevante também. Aqui tem uma frase, uma declaração da Association sobre Pitt, para falar um pouco mais sobre o que a faculdade conseguiu conquistar, né? Então, os alunos de Pitt derrotaram a poliomielite, desvendaram os segredos do DNA, lideraram o mundo no transplante de órgãos e foram pioneiras na TV e no voo mais pesado que o ar, entre inúmeras outras realizações. E uma frase da própria Pitt aqui, falando: nós nos destacamos em muitas fronteiras, prêmios Nobel, vencedores do prêmio Pulitzer, CEOs, governadores, inventores, medalhistas de ouro e pioneiros dos direitos humanos começaram suas jornadas aqui. Em muitos casos, eles criaram seus próprios caminhos em vez de seguir os convencionais. Em todos os casos, seus contratempos alimentaram algo maior para eles e para nós. Então, diz muito sobre o foco da universidade mesmo, que é a inovação, pesquisa, está inovando bastante em relação a todas as áreas do mercado.
Um pouco do campus de Pitt. Pitt fica localizado em Oakland, né? Dentro de Pittsburgh. Oakland fica mais ou menos 20 minutos de downtown da cidade. E esse aqui é o campus. Todos os prédios que estão em cinza são os prédios acadêmicos, dormitórios e de esportes, né? Prédios esportivos. E é bem centrado aqui, todos bem colados um do outro. Então, a locomoção, se você está dentro do campus, é muito fácil. Essas aqui são as duas maiores avenidas da cidade de Pittsburgh, a Fifth Avenue e a Forbes Avenue. Então, é muito fácil o acesso, assim, está tudo bem conectado. E o transporte, acho interessante falar, os alunos de Pitt têm transporte gratuito em ônibus e metrô, o que eu tenho de experiência minha. Eu uso bastante o ônibus, não preciso muito porque eu vivo do lado do campus, mas quando você quer ir para algum outro lugar, tem ônibus de a cada 5 minutos passando no ponto para te levar para onde você quiser. É bem simples de usar o sistema de transporte deles, mas muitas vezes você nunca vai precisar se está dentro do campus, né? Tudo conectado. Aqui, esse prédio em cinza é a Cathedral of Learning, é a peça central da universidade. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe no próximo slide. E todos os outros prédios acadêmicos estão olhando para a catedral aqui, e de um para o outro aqui é no máximo 5 minutos andando, né? Dá para ver que o campus também é bem arborizado, bastante praça e parque. Esse aqui, perto da Cathedral, é o Shanley Park, fica 5 minutos andando, 10 minutos andando. Tem uma foto dele aqui. E dentro dele tem o Botanical Garden, e o museu do CMU fica dentro do parque, perto do parque também. Então, tem bastante coisa no meio do campus, é bem arborizado, assim, e a locomoção por dentro é muito fácil. Aqui em cima, como eu falei, Upper Campus, né, que são os prédios esportivos, e aqui mistura dormitórios e prédios acadêmicos nas salas de aula e tudo. Como eu falei, a Cathedral of Learning é uma peça central da Universidade de Pittsburgh, e a universidade é conhecida pelo prédio, né? É o quinto maior prédio educacional do mundo, tem mais de 40 andares, com usos diversos, laboratório de computação, departamento de línguas, filosofia, trabalhos sociais, e o Honors College também fica dentro do prédio da Cathedral of Learning. Acho que um diferencial legal que eles têm lá dentro é que do subsolo até o terceiro andar, as salas são projetadas com uma temática de salas de aula de 31 países diferentes. É bem legal essa inclusão que eles fazem social também, para você ver um pouco como o design de outras salas de aula ao redor do mundo. Eu vou colocar um videozinho aqui, bem rápido, mostrando um pouco dessas salas de aula. Então, copiando um pouco o estilo da Áustria, bem interessante, pular um pouco. Tem vários prédios que mostram um pouco, representam, né, a temática das salas de aula de outros países. E aqui é por dentro, que nem dá para ver nessa foto aqui, é o térreo da universidade, e para quem gosta de Harry Potter, parece que está em Hogwarts, dentro da universidade. É um prédio bem bonito, assim. Então, aqui você pode estudar e fazer seus trabalhos fora da sala de aula. Mostrando um pouco mais dos prédios, falando dos prédios da Dietrich School of Arts and Sciences, que é a escola que eu estou. É a Liberal Arts Core da Universidade de Pittsburgh, e você pode estudar ciências naturais, humanidades e ciências sociais dentro da Dietrich School. E tem mais de 10 mil alunos registrados na escola, porque tem tantos majors diferentes que você pode fazer lá dentro. Acho que tem mais de 50 majors que você pode escolher, que muitos alunos que são de outras escolas acabam pegando majors ou cursos da Dietrich, porque tem uma variedade muito grande, separado entre artes e ciências. Então, cursos populares, neurociência, engenharia de computação, economia, biologia, política, political science e psicologia. Esse aqui são alguns dos prédios que você pode ver no campus. Clapp Hall, departamento de biologia e neurociência. O Frick's Fine Arts, acho que é um dos meus prédios favoritos, porque é um museu. No primeiro andar é um museu da universidade, e em cima são as salas de aula. Eu nunca tive aula lá dentro, mas é bem legal você estar dentro de um museu e subir para o próximo andar e ter aula lá dentro. Esse aqui é o Chevron Science Center, departamento de química, e a Cathedral of Learning também, onde a maioria das aulas da Dietrich School você pode ter lá dentro. E é isso. E a arquitetura é bem diferente, assim, eu acho, que de algumas outras universidades. São
A maioria são prédios históricos da universidade. A universidade é muito antiga, acho que desde 1870, uma das primeiras universidades nos Estados Unidos, então eles têm muitos prédios históricos. Então, você está tendo aula dentro de um museu, praticamente, é muito interessante. Só como contraste aqui, trazendo a Swanson School of Engineering, vocês podem ver que o prédio deles é totalmente diferente, prédio bem tecnológico, modernizado. E eu não vou entrar muito em detalhes na escola de engenharia, porque eu não conheço muito, mas queria trazer aqui alguns dos projetos mais recentes que eu recebi aí, que eles estão fazendo, para mostrar mesmo esse investimento que eles têm em pesquisa. Esse aqui é o Power Generation Meeting, é uma reunião que os alunos de pitch da Escola de Engenharia estão tendo com o CEO da indústria de energia aqui, da cidade de Pittsburgh, e eles estão tendo essa reunião para fazer uma implementação de jeitos melhores, de mais autônomos, de como lidar com a energia dentro da cidade. Não me aprofundei muito, mas eles receberam $500 mil de funding para poder operar, né, e fazer esse projeto deles, que é bem interessante. Aqui também tem o carro de Fórmula 1 aqui que os estudantes da Escola de Engenharia fizeram em 2019. Eu não consegui achar a foto de 2022, que eles não postaram, mas eles ficaram em 10º lugar, eu acho, dos Estados Unidos nessa competição, que é bem interessante. Alguma das notícias aqui mais recentes que eles soltaram de projeto que eles estão tendo, por exemplo, esse aqui de Cyberwater para resolver a crise climática, receberam mais 1,8 milhões de dólares para melhorar o sistema de software deles. Esse aqui foi o mais recente, eu acho que saiu semana passada. Também teve esse de modelagem 3D para parar com o spread de câncer, receberam $80 mil para fazer pesquisa. Então, tem muita coisa que os alunos estão envolvidos e a faculdade financia tudo isso para pesquisa e tudo mais, como eu falei. Esse aqui é a School of Medicine, eu acho que é o carro-chefe assim, da universidade, que é mais reconhecida pela medicina. Esse aqui é o prédio da Escola de Medicina. E a Escola de Medicina está número 14 entre as melhores escolas de medicina para pesquisa, número 10 entre as melhores escolas de medicina para primary care. Então, é muito reconhecida nacionalmente e no mundo, né? A Universidade de Pittsburgh já tem bastante coisa na área de pesquisa que eles já soltaram também. E uma peça interessante também da School of Medicine é o UPMC, University of Pittsburgh Medical Center, é uma rede de hospitais da própria faculdade que tem no país inteiro, nos Estados Unidos inteiro. E eles estão com esse novo hospital que está em construção agora, que é o Hospital de Coração e Transplante. E é bem interessante. Eu acho que isso é muito bom para quem está estudando medicina, porque a própria universidade tem sua rede de hospitais, então, de muitas experiências que eu vi de alunos de medicina, eles têm um caminho já quase que certo para poder já começar a carreira dentro do UPMC, o que é muito interessante para quem está estudando medicina. Os centros esportivos também, que estão espalhados ao redor do campus, são muitos, tem mais de 15 centros esportivos no campus, e tem grades horárias para a prática de diversas atividades de esportes, principalmente, mas também tem aulas de musculação, pilates, dança, spinning, várias coisas variadas que você pode fazer em todos esses lugares. Esse aqui é o Acrisure Stadium, que é o estádio da universidade para os jogos de futebol americano. Isso aqui é uma foto antes de um jogo, vocês podem ver lotado de alunos. Esse aqui é o estádio de basquete, fica dentro do Peterson Event Center, tem uma foto aqui, né, um prédio enorme, que também tem academia dentro, é um estádio, basicamente. Esse aqui é o Peterson Sports Complex, tem quadra de beisebol, campo de futebol, outro campo de beisebol, mais para lá tem o Dome, que é um estádio, um campo de futebol americano fechado, e outro campo de futebol americano do lado. Então, o que menos falta aqui é a oportunidade de você fazer algum esporte, de você fazer algum exercício. Tem o Fitzgerald Fieldhouse, que é uma das academias de musculação. Esse aqui é mais focado para alunos que fazem parte de times esportivos da faculdade. E aqui o Trees Hall Pool. Trees Hall é outro prédio só com centros esportivos, só com esportes. Tem essa piscina, tem parede de escalada, lugar para tirar o alvo, arco e flecha. Tem 3 academias lá dentro para musculação, quadra de basquete, tatame para jiu-jitsu, tem um monte de coisa.
Então, o que menos falta aqui é oportunidade de fazer esportes, né? Em relação aos próprios esportes, a Universidade de Pittsburgh se destaca bastante. Ela compete na Division I do NCAA com o Pittsburgh Panthers, membros do Athletic Coast Conference. Acho que eles são muito reconhecidos no futebol americano, principalmente. Hoje, na NFL, acredito que tem mais ou menos 40 jogadores da NFL que vieram da Universidade de Pittsburgh, então são muito reconhecidos no futebol americano, mas também no basquete, no vôlei, natação, wrestling e no futebol mesmo. O time esse aqui é uma foto do time feminino de futebol, que foi campeão esse ano. Então, o esporte é muito reconhecido aqui dentro. Falando um pouco dos prédios de moradia aqui, nos dormitórios, eles são no meio do campus. Aqui estão os pontos onde eles estão localizados e são todos bem conectados, no máximo 5 minutos andando. E são diversos prédios. Eu coloquei aqui alguns só para ver um pouco da arquitetura dos prédios: o Holland Hall, Northernburg Hall, Litchfield Towers, Lothrop Hall, Amos Hall, e esses são todos um do lado do outro, assim. Então, tudo bem perto e do lado das salas de aula também. É muito fácil para você se locomover dentro do campus. Um pouco da alimentação no campus. Bom, como eu falei, eu já morei em dormitório, eu acabei meu ensino médio nos Estados Unidos e eu morava em dormitório, dependia de refeitórios para comer lá todo dia, e comparando minha experiência na Flórida com minha experiência aqui, eu posso dizer que o refeitório é muito bom, assim. Normalmente, os refeitórios de faculdade são conhecidos por ter uma comida não tão boa, não tão agradável, e alunos terem dificuldade de comer aqui, mas eu acho que, para mim, pelo menos, minha experiência foi muito positiva na universidade. Se você fecha o meal plan, né, que é o plano de alimentação para o semestre, você pode vir comer no refeitório, o maior refeitório, né, o refeitório principal, que é o The Eatery. Aqui estão alguns pratos do The Eatery, claro que estão meio sensacionalizados, o pessoal exagerou um pouco aqui, mas é essa comida bem diversa, assim, diversificada, você pode comer bastante. Eu vou falar um pouco mais no final da apresentação, um pouco da minha experiência no The Eatery. Eu acho que legal também que a Universidade de Pittsburgh tem um sistema que é o Meal Swap. Então, se você tem um plano de alimentação, você pode, uma vez por dia, comer em algum dos restaurantes no campus, que são estão aqui nessa imagem. Tem vários restaurantes diferentes, que são restaurantes normais mesmo, não são da faculdade, e você pode usar o Meal Swap lá dentro uma vez por dia para comer alguma comida diferente, em vez de ficar comendo todo dia no campus. É uma parte bem positiva que eu achei da alimentação. Um pouco da Student Life, tem as organizações estudantis, tem mais de 600 grupos estudantis no campus, como eu falei, e você pode fazer, tem diversas, assim, tem tudo que você imaginar que você quiser fazer, tem na faculdade, coisas muito diversas. Aqui são uma das principais que eu tive contato: o grupo de contabilidade da faculdade, o grupo de latinos, Associação de Latinos, o clube de economia e o clube de marketing. Foram os que eu mais assim tive experiência, mas tem diversas organizações que você pode estar fazendo para aprender coisas fora da sala de aula, né? Você aprende coisas tanto relacionadas ao acadêmico, que nem o clube de contabilidade, mas também tem clubes, por exemplo, de latinos, que é mais para você conhecer pessoas, discutir alguns tópicos e tudo. Então, tem muitas oportunidades de aprendizado e engajamento fora da sala de aula, em assuntos específicos, e todas elas recebem funding da universidade para poder entregar o melhor, assim. Então, a faculdade oferece recursos para esses grupos estarem crescendo dentro da faculdade, e você pode fazer parte de todos eles, assim. Acho que eu tenho só 4 anos na faculdade, eu queria fazer muito mais. Infelizmente, não acho que não vai dar para fazer todos, mas eu sempre vou de vez em quando em algum novo para ver como é que é. Algum clube de línguas, clube de culturas, tem muita coisa que você pode fazer. Do Student Life também tem muitos student events que você pode ir para sua vida dentro do campus. Toda semana eles soltam alguns dos eventos aqui. Eu coloquei alguns dos eventos mais recentes. Então são discussões relacionadas a todos os assuntos. Se você cursa alguma coisa na área de ciências, eles têm discussão na área de ciências, em medicina, em leadership, em business. Então você pode estar participando desses student events
e aprendendo muito mais fora da sala de aula. E não precisa ser necessariamente só aprendizado, tem coisas para interação também, como, por exemplo, o Latin American and Caribbean Festival, que a gente teve faz 2 semanas, que foram várias pessoas latinos, vieram na universidade, a gente teve churrasco, teve um grupo de samba que veio performar na universidade, para incluir mesmo todo mundo e você poder ter experiências fora da sala de aula e conhecer mais gente. Isso é o que não falta aqui na Universidade de Pittsburgh. Os jogos também, jogos de futebol, de basquete, são uma grande parte dos eventos que os alunos vão. Pela faculdade ser bem reconhecida nos esportes, a maioria dos alunos é apaixonado pelo time, todo mundo se encontra para ir assistir jogo de futebol, e tudo, é uma interação bem legal. E aqui também eu tenho uma foto da Cathedral of Learning à noite, foi na primeira semana que eu cheguei aqui. Eles têm um ritual que eles fazem, que são as luzes, né? Todos os alunos recebem uma vela e acende à noite, e você acende uma vela como se os alunos graduados estivessem te passando a luz do conhecimento, né? Então, soltaram fogos de artifício. Eu acredito que uma vez por mês eles fazem esse ritual sem as velas só no começo do ano, mas eles fazem esse ritual de fogos de artifício saindo da Cathedral, um negócio bem bonito. Os clubes e os esportes intramurais, intramural sports também, tem muitas oportunidades para você estar participando, independente do esporte que você gosta, eles vão ter aqui, sem dúvida. Eu descobri muitos esportes que eu fiz alguns assim para experimentar e foi bem legal. E é dividido entre os clubes competitivos e os intramural. Os competitivos são quando você faz parte do clube da universidade, você compete contra outras universidades, como parte de uma liga regional ou nacional estruturada. Os clubes têm treinadores, então você tem que participar de treinos semanais e jogos, né, contra outras equipes. Então, às vezes tem que viajar, ir para fora da cidade, até do estado, para jogar fora do campus com treinos regulares. A maioria desses clubes competitivos você tem que passar num processo seletivo, só que alguns não. Então, se você gosta do esporte, você quer se dedicar a ele, eu acho que os competitive clubs é o caminho. Também tem os intramural sports, são os esportes intramurais que, ao contrário das equipes esportivas de clubes, os intramurais não envolvem compromisso nenhum. Os jogos são dentro do campus e normalmente são contra alunos do próprio universidade. Então você faz um time, por exemplo, os brasileiros, esse ano a gente estava tentando fazer um time de futebol para jogar contra outros times de outros alunos de dentro da universidade, e não tem compromisso nenhum, só jogar e fazer o que você gosta, não precisa treinar, é entre os alunos mesmo, bem interessante. E aqui estão alguns dos esportes, para vocês verem, tem equestrian, basquete, ciclismo, tênis, arco e flecha, beisebol, ginástica, powerlifting e muitos outros. Acho que tem mais de 40 esportes diferentes que você pode estar fazendo dentro da universidade. As oportunidades de leadership também, preparação para carreira, estágio e serviço comunitário são muito grandes aqui na faculdade também. Eles focam bastante nisso, e principalmente com alunos internacionais. Eles têm um programa que chama Global Ties, e esse programa promove a educação internacional. Então, se você é um aluno de fora, você pode fazer parte desse do Global Ties, e você pode desenvolver coisas como liderança global, e eles te ajudam a se adaptar dentro da universidade para conhecer outros alunos nativos, poder falar um pouco da sua experiência fora dos Estados Unidos, e com atividades bem variadas que promovem essa liderança, espírito de liderança. O Talent Center é outra peça da universidade que eu gosto bastante, que tem mais de 200 oportunidades de trabalho oferecidas pela universidade. Então, eu acho que isso é legal como um aluno internacional, para você trabalhar nos Estados Unidos, um estágio ou algo do gênero, você precisa, acredito que muitas vezes o F1 não é suficiente, precisa de coisas a mais, e a universidade oferece estágios, e sendo da universidade você não precisa nada, você só precisa ser aluno e ter o F1, visto de estudante, e você pode trabalhar dentro da universidade em áreas muito diversas. Acho que as áreas principais são pesquisa, administração, coaching e assistente educacional, então você pode ser um assistente de professor, então muitas possibilidades. Eu ainda não tive experiências com isso, infelizmente, mas já estou me planejando para o semestre que vem aplicar para
alguma oportunidade assim, porque é bem interessante, adiciona muito na sua carreira, eu acho. Um outro evento interessante que eles fazem é o Leadership Summit, que é um encontro de ex-alunos e líderes globais, pessoas importantes que fazem um seminário todo ano para promover leadership, fazer networking entre os alunos mesmo e com alunos e outros profissionais. Isso ajuda bastante, assim, eu acho, você fazer alguns workshops e trabalhar mesmo nessas oportunidades de liderança que a faculdade oferece. Tem uma fala aqui do último summit de um dos apresentadores, que é: conheça outras pessoas, você nunca sabe como as pessoas podem ajudar a longo prazo ou como você pode ajudá-las. Então, acho que é isso uma tecla que Pitt bate bastante, assim, por ter muitos alunos e muitas pessoas que já se graduaram, que são importantes em nível global, você tem a oportunidade de se desenvolver muito fora da sala de aula, não necessariamente academicamente, mas como pessoa, fazendo networking, conhecendo novas pessoas, e falando da sua experiência, ouvindo a experiência de outras pessoas, eles colocam muito você para fazer isso. Eu também vou entrar mais em detalhe nisso quando eu estiver falando da minha própria experiência na universidade, que eu vou falar agora. Onde eu fiquei no primeiro semestre? Eu fiquei no Lothrop Hall, que é um dos prédios que eu mostrei anteriormente. O Lothrop Hall tem quartos que vão de 4 pessoas, dividindo o quarto. Há 4 quartos individuais. Eu fiquei num quarto individual, como vocês podem ver aqui. E tem banheiro comunitário no andar, não é suíte, não tem banheiro dentro do quarto. Então, você acaba dividindo o banheiro com mais 30 outros alunos, que não é muito agradável, mas como eu falei, eu já tive experiência vivendo no dormitório na Flórida e era a mesma coisa, dividindo banheiro, então não foi muito problema para mim. Mas muita gente tem problema com isso. O andar é dividido entre metade masculino e metade feminino, então acredito que tem 30 quartos no andar, então metade é para homens, metade é para mulheres. E tem lavanderia dentro do prédio e acesso à academia também, no térreo. E fica muito perto da Cathedral of Learning, 5 a 10 minutos, dependendo do quão rápido você anda. E se é da 5 a 10 minutos da Cathedral, é o mesmo tempo para todos os outros prédios que você vai ter aula na universidade. A alimentação, eu peguei o Meal Plan nesse semestre, e como eu falei, eu não tive muito problema com a alimentação aqui em Pittsburgh, é muito bom, a comida é muito boa, e eu acho legal que eles dividem o refeitório em 8 setores, então é como se fosse uma praça de alimentação de um shopping, assim. Você quer comer alguma coisa diferente, eles têm, não precisa ser necessariamente sempre a mesma comida, então é dividido entre esse Flourish, Butcher and Baker, Desserts, Crave Global, que é um restaurante que eles trazem comidas globais de vários lugares. Eu acho que eu nunca vi do Brasil, mas tem muitas comidas latinas que eles servem lá. Rooted, que é 100% natural. Acredito que é 100% vegano também. O Zartar, que acho que é focado nos alunos da Índia. Cucina, que é um restaurante italiano. E o Kale to Pit, que é o bar de salada que eles têm. Então, tem muitas opções que você pode estar escolhendo. Se você não está com vontade de comer alguma coisa naquele dia, você pode ir lá escolher em algum outro setor uma comida diferente. No segundo semestre, onde eu estou agora, eu estou ficando numa moradia off-campus, né, que não é da universidade. Não foi nada assim que eu decidi mudar porque eu não estava gostando do dormitório, nem nada do gênero. Foi mais porque eu demorei para participar do processo seletivo para aplicar para ter o dorms disponível. Então, eu tive que buscar off-campus para esse semestre. E eu estou dividindo aluguel com um roommate. A gente está ficando nesse prédio aqui. Fica mais ou menos 15 minutos andando do campus. É perto, mas como eu falei, a gente anda pela avenida aqui, pela Fifth Avenue, então tem dia que eu acordo meio atrasado, eu só pego o ônibus em 2 minutos, eu estou dentro da sala de aula. Então não tem muito problema com isso. E a maioria das moradias off-campus são assim, são prédios feitos para estudantes mesmo, só que não são da universidade. Esse semestre eu também não peguei o plano de alimentação. Eu achei que por ter uma cozinha dentro do apartamento, ia ser mais fácil se eu cozinhasse para mim, porque acho que eu não sou muito bom cozinheiro, mas acho que dá um maior conforto você poder fazer sua própria dieta, poder cozinhar sua própria comida, fica um pouco melhor.
mas como um downside, eu acho que o tempo perdido para cozinhar é muito grande. Então, eu acabei não pegando o plano de alimentação e eu tenho que fazer, eu faço mercado semanalmente e não foi muito confortável. Eu acho que se para o próximo semestre o que eu faria era pegar o meal plan para pelo menos uma refeição por dia ou pelo menos dos dias da semana e não pagar os dias, os finais de semana. Talvez seja uma alternativa que eu escolha para o próximo semestre. Em relação aos esportes que eu faço na universidade, eu faço parte do time de rugby da faculdade. A gente tem 3 treinos por semana, de mais ou menos 2 horas, e eles têm vários coaches responsáveis para poder estar comandando você, te ajudando, assim, pessoalmente. Cada jogador do time tem um coach em um determinado horário para poder te ajudar, não só na prática de rugby, mas coisas além, como treinamento fora de musculação ou dieta, eles ajudam bastante, isso é bem legal. A gente tem, em média, um jogo por semana contra outras faculdades durante a fall season, que é a temporada que a gente está agora. Então, a gente tem um jogo por semana contra outras universidades. Muitas vezes, a gente tem que se deslocar, e isso é tudo pago pela faculdade. O último jogo que a gente teve foi em Ohio. A gente pegou um ônibus de 6 horas até lá para jogar. Eu acho que o legal também não tem pré-requisitos para você ser aceito no time. Qualquer um pode entrar e participar dos treinos. A única coisa que tem é para você realmente poder jogar nos jogos, aí você tem que passar por uma seleção do seu, como você está fazendo no treino, se você está indo bem, aí você pode fazer parte da equipe que realmente joga. Mas para quem quer conhecer o esporte, é 100% aberto para você ir lá e poder jogar um pouco. O Winter Season ou o Spring Season tem o jogo reduzido para o modo de Sevens. Por ser inverno, a gente treina dentro do Sports Dome, que é esse domo aqui, esse balãozão aqui, já que está muito frio lá fora. E a gente reduz o modo de jogo. Normalmente o rugby se joga 15 jogadores contra 15 jogadores. E durante o fall, a gente reduz para 7 jogadores, que é um tipo de jogo alternativo. Eu também, em esportes, eu gosto muito de fazer musculação. Eu aproveito bastante o que a gente tem aqui de infraestrutura para esportes. Esse aqui é o Student Recreation Center, é dentro do Peterson Event Center, que tem a quadra de basquete, e é muito grande, então tem negócio para cardio, para levantamento de peso livre, e dentro do Recreation Center tem coaches que podem te ajudar. Se você é novo na musculação ou na atividade que você está fazendo lá dentro, tem coaches da própria universidade que podem estar te auxiliando no seu treino. Para o Student Life, eu faço parte de 2 organizações no momento. Eu faço parte do Panther Equity, que é um portfólio de investimentos em ações feito por estudantes de uma porcentagem daquele endowment que eu tinha mencionado antes. A gente tem uma porcentagem daquele endowment para poder investir em ações americanas. É aberto para qualquer aluno fazer parte do Panther Equity, porque eles fazem seminários semanais, onde eles discutem tópicos do mercado financeiro e também trazem convidados para fazer entrevistas com ele, para poder falar um pouco da área que eles trabalham, normalmente em tópicos relacionados a finanças e economia. Então, você pode fazer parte do time também. Isso aí é uma coisa que você tem que passar por um processo seletivo, não é aberto para todos os alunos. Para poder fazer parte do Panther Equity como um analista, eles dividem entre Junior Analyst e Senior Analyst. Os Senior Analysts são os que tomam as decisões para compra ou não de ações, e os Junior Analysts auxiliam no processo, fazendo pesquisas. Esse semestre eu resolvi participar do processo seletivo e estou, no momento agora, como na posição de Junior Analyst. E são conduzidas pesquisas semanais sobre os melhores ativos no mercado, com a intenção de integrar ou não os ativos no portfólio do fundo. Então, se aprende bastante coisa, assim, com os workshops, com os seminários, e na vaga de Junior Analyst eu também estou aprendendo muito, encontrando com alunos mais velhos e graduados também, que eles ensinam bastante como fazer pesquisa na área e te preparar para o mercado de trabalho também. Aqui estão alguns dos eventos que eles fizeram, Recruitment Opportunities, falando um pouco do mercado de trabalho. Tiveram um painel de estágio para você ir lá
procurar as empresas que estão contratando. Tiveram um DCF workshop, um workshop em modelagem, e também outro seminário que fizeram semana passada sobre assuntos de finanças e tudo. Também faço parte da American Marketing Association. Essa aí eu não sou membro, eu sou só membro, eu não fiz processo seletivo para entrar. Em todos os clubes você pode fazer parte de um processo seletivo para ocupar uma posição dentro do clube. Isso é muito reconhecido, né, no mercado, mas em relação à American Marketing Association, eu sou só um membro, eu participo de reuniões semanais, e lá eles discutem alguns trending topics do mercado e te trazem profissionais de marketing para você poder ouvir entrevistas, e isso proporciona muito desenvolvimento profissional e te dá muitas oportunidades de networking dentro da universidade, que nem eu tinha falado antes. É aberto para todos os alunos e, como eu falei, tem a possibilidade de fazer parte do time, aplicando para posições de liderança e administração dentro da associação. No meu tempo livre, eu gosto bastante de ir para o Shanley Park. A gente passa bastante tempo lá, tem bastante atividade que você pode fazer no parque. É um parque muito bonito, do lado da universidade. Também tem jogos de futebol, que eu gosto de ir. Esse aqui foi o último jogo, de Pitt versus Syracuse, um jogo de futebol americano. E quase todo final de semana vai ter algum evento esportivo que você pode participar. Eles não são gratuitos, mas se você é aluno, você ganha, acho que 80% de desconto, que é bem mais fácil para você poder ir nesses eventos. E ficam ficam muito perto. Para locomoção, normalmente eu vou de ônibus. É bem fácil de estar indo nesses jogos. É lá que você consegue... Eu tive a maior parte das minhas amizades com alunos daqui, alunos nacionais dos Estados Unidos. Eu tive indo em jogos, antes do jogo, todo mundo se encontra para comer, fazer um churrasco. Então, é uma experiência bem legal. Também tem o CMU Museum, outra parte da universidade que é bem interessante. Não é da universidade, é do Carnegie Mellon, e é um museu enorme, que vale a pena tá indo ver. É do lado da faculdade, também é 5 minutos andando, então tem bastante coisa para ver. Tem o Strip District também, que é uma rua ali, um distrito com umas lojas, eles fazem umas feiras durante a semana, e bastante coisa artística, coisa relacionada à música também, bastante apresentação de grupos locais, que é muito interessante. E falando em música, todo final de semana, toda semana tem alguma banda interessante que está vindo. Para quem gosta de música, eu gosto bastante. Tem alguma banda interessante que está vindo para Pittsburgh. Todo mundo aqui aprecia muito arte e principalmente música. Isso aqui sou eu no último show que eu fui, de uma banda de rock. Então é bem legal, tem bastante coisa para fazer como um aluno aqui em Pittsburgh. A minha rotina acadêmica, não vou entrar em detalhes nas aulas que eu estou fazendo, mas aqui são algumas das salas de aula que eu frequento normalmente. Tem o David Lawrence Hall, que tem aulas de micro e macroeconomia. Também outra foto aqui do David Lawrence. O David Lawrence também, a maior parte das minhas aulas são do David Lawrence Hall, que são aulas mais para o curso de economia. Então, eu tenho aula de micro e macroeconomia, aula de estatística nessa sala. E dentro da Cathedral of Learning, essa aqui é outra sala que eu tenho aula de ética e filosofia. Por semestre, você pode fazer de 12 a 18 créditos. E, normalmente, os alunos costumam fazer 15. Nesse semestre, eu estou fazendo 18. Estou fazendo 18 esse semestre. Normalmente, as aulas são divididas em lectures e recitations. Então, lectures são aulas com o professor, com todo mundo da sala, com essa, por exemplo, no David Lawrence, de micro e macro. As duas têm mais de 300 alunos dentro da sala de aula, e essas são as lectures onde você vai tá ouvindo o professor, mas também as aulas grandes, todas têm recitations, que é uma aula por semana com um grupo menor de alunos, normalmente de 10 a 20 alunos dentro da sala de aula, para poder conversar com assistentes do professor, ou até o próprio professor tem em algumas recitations, onde você vai estar só você e poucos alunos, que você vai poder ter uma interação mais pessoal com o professor, poder tirar dúvidas e tudo. E as salas de aula variam de 10 pessoas a 300 alunos por sala. Eu tenho aulas esse semestre que tem 15 pessoas na sala de aula, como lecture, não como recitation, e tenho aulas que tem mais de 300 alunos por sala. Então, depende muito do tamanho da aula e da aula específica que você está fazendo.
Eu acho que os professores são muito acessíveis para você poder estar tirando suas dúvidas, conversando. Todos eles ficam depois, pelo menos os que eu tive até hoje, ficam depois da aula para você poder ir lá conversar. Em aulas com 300 alunos fica difícil de você ir lá tirar dúvida com o professor, porque fica uma fila enorme para falar com eles, mas os professores disponibilizam office hours, que seriam horários que não são da aula, é um horário específico que o professor tem livre na semana, para você poder ir lá tirar dúvidas. E também, por e-mail, é bem fácil de você estar interagindo com os professores, caso tenha dúvidas. E todos os professores têm, em média, 4 assistentes, que você pode também estar tirando dúvida com os assistentes, que são ex-alunos que já tiveram aula com esse professor e foram bem, então eles ficam lá para te ajudar. Outra coisa do estilo de aula, que acho que se diferencia muito no Brasil, é que muitos dos professores utilizam um modelo de flipped classroom, que seria estudos, os tópicos da matéria que você vai estar vendo, que tem nos livros e tudo, em vez de você ir para a aula para discutir isso, ler o capítulo na sala de aula, discutir isso com o professor, isso você faz em casa, você faz sozinho. Na sala de aula você vai para resolver problemas resolver problemas, coisas de prova, e perguntar o que você quer perguntar que você não entendeu do capítulo. Acho que é muito diferente no Brasil, que muitas universidades que eu sei, você vai lá e tem 4 horas de aulas seguidas ensinando o tema, mas aqui não, ao invés disso você aprende o tema em casa e vai usar ele dentro da sala de aula, resolvendo problemas e tudo. Eu acho legal esse método de ensino, ele se adequou a mim, mas depende do aluno também e depende do professor, nem todos seguem essa rotina. Então, só falando um pouco da minha experiência no geral, eu acho que como ponto negativo, eu preciso falar que o inverno aqui é muito rigoroso, temperatura indo de 0 a menos 15 graus Celsius, é um dos pontos negativos da vida aqui em Pittsburgh, é muito gelado, eu não estou acostumado, eu saí do Brasil e fui para a Flórida ainda, que eu não pude experienciar muita coisa, assim, é um clima bem parecido, e foi um choque quando eu cheguei aqui, o clima realmente, eu sou mais friorento também, mas o pessoal aguenta, assim, acho que é questão de se acostumar, eu ainda não me acostumei, não sei se eu vou me acostumar também nesses mais 3 anos que eu vou ter aqui, mas esse é um ponto negativo. Como ponto positivo, eu tinha mencionado a cultura inclusiva deles, então as diversas oportunidades que você tem para se conectar com outros alunos e grupos étnicos, é uma tecla que eles batem bastante, assim, por ter 30 mil alunos aqui, 600 grupos estudantis, clubes de esporte, eu acho que isso é muito bom, assim, e para quem nunca veio estudar nos Estados Unidos, não tem experiência de sair de casa, de ter que viver uma vida nova em outro país, acaba sendo muito assustador para muitos alunos. Foi para mim, quando eu fui para a Flórida sozinho, com 16 anos, foi bem difícil para mim, mas eu acabei me acostumando e vim para cá e não passei por muito desafio, mas se eu tivesse vindo direto para cá, eu com certeza teria sido muito mais confortável para mim, porque por causa dessa cultura que eles têm, as oportunidades que você tem para se conectar com outros alunos. Tenho amigos que vieram direto do Brasil para cá e com uma expectativa que não seria difícil você enturmar com novas pessoas e estar confortável dentro da faculdade. E a experiência que eles tiveram foi totalmente contrária, eles se sentiram super acolhidos aqui, e já podendo fazer outras oportunidades para conectar com os alunos e com a universidade, com o campus, para você se sentir mais acolhidos. O acesso também a recursos para garantir o seu bem-estar no campus é outra coisa bem interessante que eles têm aqui. Eles têm o CARS, que é um como seria um projeto para você ir lá de ex-alunos, para você se sentir mais confortável, para você poder se abrir. Tem uma foto aqui embaixo, University Counseling Center, onde você pode cuidar da sua saúde mental. Você vai lá, você se abre, conversa com ex-alunos ou com próprios alunos e profissionais também, dentro do CARS, do Counseling Center. Student Unions também existem, são uniões estudantis que você pode ir lá para poder interagir, poder se sentir mais confortável. E a faculdade tem um compromisso muito grande com diversidade, equidade, inclusão e justiça social. Eles mexem bastante com isso, com diversidade,
Então, sendo um aluno internacional, eu me senti muito acolhido aqui. Eles têm bastante aluno internacional e desses alunos eles focam bastante em poder te incluir dentro do campus e ter certeza que você está se sentindo incluído aqui. O Student Health Center também, a questão de saúde que a universidade pode te proporcionar, é outro ponto importantíssimo, ainda mais para mim. Semestre passado eu acabei rompendo um ligamento da perna jogando rugby e, assim, logo em seguida eu consegui já um atendimento 24 horas de profissionais da saúde dentro da universidade. Eu já fui atendido e já resolveram o meu problema e eu não tive nada assim dramático, mas caso tenha alguma coisa que precise que você vá para o hospital ou algo do gênero, o melhor hospital de Pittsburgh está dentro do campus, que é o que eu tinha falado, o UPMC. Está dentro do campus, tem 3, acho que, hospitais dentro do campus, e dentro da cidade tem mais um monte, e o melhor hospital tá dentro do campus, então não tem muito que se preocupar em relação a isso. A universidade também providencia serviço de imunização para todos os alunos. Acho que isso foi importante para mim na época do Covid. Quando eu cheguei aqui, no começo desse ano, o Covid ainda estava acontecendo de uma maneira que ainda tinha outras doses da vacina para tomar, e eu consegui ser imunizado aqui muito fácil pela equipe da universidade. Falando um pouco agora do processo de admissões, como que eu cheguei aqui e o que eu fazia antes para chegar aqui na Universidade de Pittsburgh. Como eu falei, eu estudei na escola Mobile maior parte da minha vida, e meu ensino médio eu tive o primeiro colegial e metade do segundo colegial estudando na Mobile, e aqui nos Estados Unidos eles também levam em consideração o 9º ano como high school. Então, meu 9º ano, meu primeiro colegial e metade do meu segundo foram no Brasil, na Mobile. E acho que eu nunca tive a visão de vir estudar potencialmente numa universidade aqui. Então, não fui muito atrás de atividades ou de nada de reconhecimento acadêmico. No Brasil, eu acho que tem aquele negócio de você estar focado em estudar para o Enem, para a FUVEST, provas assim. Então, a escola que eu estava não deu muito foco em outras atividades além disso, e eu mesmo não fui procurar outras coisas, porque não tinha essa visão de vir para os Estados Unidos. Mas, quando eu saí daqui, que eu fui para Miami, Miami não, 40 minutos de Miami era a escola que eu estava, na Flórida, eu comecei a entrar em atividades extracurriculares que poderiam me ajudar quando eu fosse para aplicar para o college. Então, no high school, eu fiz parte do time de futebol americano, eu joguei 2 anos, fiz parte do time de track and field também, em arremesso de peso. Também participei de programas artísticos, né? Dentro da minha escola, eles tinham a escola de música, e eu participei, né, com a guitarra clássica, violão clássico, participei de competições, ganhei alguns prêmios por competição em guitarra clássica, participei de uma competição na Flórida, que me garantiu algumas vagas na orquestra da Flórida também. E isso tudo é reconhecido, né, quando você está aplicando para uma faculdade. Em relação ao reconhecimento acadêmico, eu fui membro da National Honor Society, uma sociedade de alunos com boas notas dentro da escola, e é bem reconhecido quando você aplica para uma universidade. Então, eu fui membro do English Honor Society e do Science Honor Society, tendo boas notas em aulas de inglês e de ciências, e eu fazia somente aulas honors ou IB, que são aulas de nível superiores, avançados, e isso acho que me ajudou bastante também a melhorar meu GPA, porque pegando meu GPA do Brasil, como o foco era só passar de ano, eu nunca realmente me importei muito em ser o melhor da sala, somente passar de ano, ainda mais na escola que eu estava. Era bem difícil mesmo, para mim, pelo menos, era bem difícil se manter estudando e tirando boas notas. Então, o que importava era passar passar de ano. Então, isso trouxe meu GPA muito para baixo, olhando para o meu GPA no Brasil, e usei meu tempo nos Estados Unidos para conseguir melhorar meu GPA, fazendo aulas de maior nível, e focando mais nas minhas notas, né? Eu também tive a posição de coordenador estudantil nos dormitórios da escola que eu estava,
E como eu falei, joguei futebol americano, track and field, tive prêmios no violão clássico e jazz guitar. E tudo isso me ajudou muito no processo seletivo, assim, para a universidade. Assim, esses reconhecimentos, essas atividades, se eu pudesse voltar no passado, eu teria ido atrás disso bem antes, tentado ir atrás disso no Brasil também. Mas no Brasil, eu não, na minha escola que eu estava, como eu falei, não tive muitas oportunidades para ir atrás disso, então eu usei todo o meu tempo na Flórida para conseguir pegar algumas dessas atividades e alguns reconhecimentos que me ajudassem na hora de aplicar para as universidades. E eu acho que na questão de quando eu fui aplicar mesmo, eu não fiz o SAT, porque estava no meio do Covid, mas eu consegui fazer o TOEFL no Brasil. E daqui para fora me ajudou muito nessa questão de organizar os meus estudos do Brasil com os dos Estados Unidos e juntar eles para poder preparar, né, para aplicar para as universidades. Porque no Brasil, de novo, eu não estava focando em ir para universidade nenhuma, então eu tinha zero conhecimento sobre quais eram as boas universidades, quais que se encaixavam mais comigo, e daqui para fora me ajudou bastante nessa questão de me encaixar nas melhores universidades para mim. E aí, quando eu me graduei, eu acabei tendo um problema médico, então não consegui olhar muito a fundo as universidades que eu fui aceito e as que seriam melhores para mim. Acabei pegando a Universidade de Pittsburgh mais por uma questão de ranking mesmo, não fui muito a fundo. Por sorte, deu tudo certo, estou muito feliz aqui, mas com certeza, se eu tivesse uma situação melhor, eu teria pesquisado melhor antes de aplicar, ainda mais pela questão do inverno. Eu acho que foi algo que me pegou muito de surpresa estar aqui. Eu sabia que nevava, mas não sabia que fazia tanto frio assim. Então, uma dica aí que eu poderia estar passando ir atrás, que nem vocês estão fazendo agora, de estar vendo a experiência de outros alunos, ir atrás disso, atrás do conhecimento das universidades, para ver a que se encaixa melhor para você, ir atrás de atividades fora da sala de aula, que é muito apreciado, né, pelas universidades. Você está procurando atividades onde você demonstra liderança, você demonstra skills, né, que você pode estar passando para a universidade, eles reconhecem bastante isso, e academicamente também, a questão de notas e tudo, isso aí também é muito importante de você ficar de olho. Acho que é isso que eu tenho para falar da minha experiência na Universidade de Pittsburgh. Acredito que foi um pouco corrido aqui, mas eu abro para perguntas agora para vocês, fiquem à vontade para estar perguntando. Também tem o meu contato aí, quem tiver ou perguntas além ou quiser saber mais, fiquem à vontade para estar falando comigo. Seria um prazer estar falando um pouco mais da universidade e da minha experiência. Tem uma pergunta do Clayton aqui, falando entre as opções de excelentes universidades que há nos Estados Unidos, como saber qual a universidade que mais se adapta ao perfil do aluno. Eu acho que, respondendo isso, mais um pouco do que eu acabei de falar, né, de você estar indo atrás de realmente conhecer a universidade. Se você tiver a oportunidade de visitar a universidade, isso é algo muito legal também. Mas você também entender o que você quer, qual que é a carreira que você quer seguir, e o que a universidade que você quer fazer pode te proporcionar para seguir essa carreira. Então, se você, por exemplo, eu estou na área de ciências da economia, então eu acredito que eu me encaixo bastante na Universidade de Pittsburgh por causa do que eles têm em pesquisa, desse reconhecimento em pesquisa e nessas interações com outros alunos e com profissionais do mercado. Isso a universidade me proporciona, que eu vi que se adaptava ao meu perfil bastante. Mas eu acho que a questão é isso: você está participando de apresentações, vendo a experiência de outros alunos, lendo sobre a universidade e vendo realmente o que você quer fazer no futuro. E para quantas universidades eu apliquei? Se eu não me engano, eu apliquei para 10 universidades e fui aprovado, tendo agora, eu acho que eu fui aprovado em mais ou menos 4 ou 5. Fui aprovado em 4 ou 5. E como eu falei, eu fui mais pelo ranking, eu fui aceito em outras universidades que talvez, se eu tivesse pesquisado melhor, talvez se encaixassem mais com o meu perfil, mas olhei mais pelo ranking mesmo, e essa questão da pesquisa e do funding que a Universidade de Pittsburgh dá,
eu acabei optando mais para vir para cá. Foi uma decisão bem corrida, mas é isso. Eu apliquei para 10 universidades, eu acredito que eu passei em 4 ou 5 universidades das que eu apliquei. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para mandar no Q&A, mas se não, agradeço aí o tempo de vocês por estarem ouvindo um pouco da minha experiência e, de novo, tá o meu contato aí, quem quiser estar entrando em contato para perguntar alguma coisa além, eu estou disponível. Muito obrigado.